Olá, estamos aqui de volta com o nosso Direito Simples Assim. Hoje, Vinícius Ayala, Morgana Gonçalves, eu, Rosane Ferreira, mas nós estamos recebendo uma pessoa muito querida nossa, que é o nosso colega, o advogado Anderson Pereira. O Anderson, ele é advogado, é graduado pela PUC-MG, é mestre em Direito e Instituições Políticas pela Universidade FUMEC e especialista em Relações de Consumo pela Universidade de Coimbra, Portugal. É professor, trabalhou muito tempo no PROCON, eu também trabalhei lá. Até nos conhecemos lá, né, Anderson? Ex-integrante da Comissão de Direito do Consumidor da UAB e autor de vários artigos jurídicos. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que parece que assim, é mais técnico, mas que é de muita importância para todos os consumidores e principalmente para os operadores do direito, os advogados e demais operadores do direito, que atuam na defesa do consumidor, que é a prescrição e a decadência do direito de reclamação. Aquela situação que foi vivida, quando é que a pessoa perde esse direito ou esse prazo para discutir aquela questão. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje com o querido Anderson. Como que você está? Bom, é um prazer estar aqui, receber esse convite mais uma vez, prestigiar o Direito Simples Assim. É uma honra, acima de tudo, de um tema que é o que você falou, né? A liberdade até de chamar de querida Rô. Pode chamar. Colega. Meu apelido é Rô, gente, para quem não sabe. É um assunto, como você disse, que tem algumas peculiaridades. É um assunto que no direito as pessoas pouco falam. Prescrição, decadência, ele é meio que colocado de canto. A gente escuta falar com vieses, com interpretação mais puxada para o Código Civil. E lá nos idos de 1990, quando surgiu essa lei que hoje é tão afeta todos nós, o direito do consumidor, porque todos nós somos consumidores em algum momento da nossa vida. Todos. Sempre. Não tem um momento que a gente não seja consumidor. Ele trouxe, essa lei, ela trouxe dois dispositivos com uma interpretação e um viés doutrinário muito mais específico para atender o consumidor. E aí, onde estão as divergências? A gente primeiro, quem é do meio jurídico, sabe, lá no início da nossa vida acadêmica, a gente começa lá na introdução ao estudo de direito, a gente escuta os professores ensinarem para a gente aqueles conceitos que depois a gente guarda no fundo do armário. Hoje em dia não tem nem mais armário, né? Hoje, para guardar as coisas, hoje o mundo é digital, o nosso armário hoje é literalmente um telefone celular. As nuvens. A nuvem. Exato, está tudo em nuvem. A gente aprendia, pelo menos em tese, a gente tinha que aprender na faculdade, os conceitos de prescrição, decadência, um outro que é menos usado ainda, que é perempção e preclusão. Então vamos falar aí desses dois. Exatamente. Aí, tecnicamente, e aí, o que é isso? É importante a gente trazer, eu vou contextualizar aqui hoje, nesse nosso bate-papo, com o viés interpretativo para a relação de consumo. Sim. Não dentro do Código Civil. Até bom a gente fazer uma chamada rápida aqui. A prescrição no Código Civil está para ser alterada agora com o PL 4 de 2025. Unificação de prazos, vai ser até mais fácil isso para nós, operadores do direito. Mas, e um viés que eles também deixaram é no sentido de que, salvo legislação específica que tem prazos menores. O que são os prazos menores? Nós vamos manter aqui, por exemplo, os prazos do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Mas a pergunta principal, dentro do contexto do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, o que é prescrição e o que é decadência? Isso. De uma forma direta, para não dizer simples assim, prescrição é a perda do direito subjetivo. Eu lembro que eu aprendi isso do direito de ação. Gente, mas o que é perda do direito subjetivo do direito de ação? É a perda que a gente tem dentro do Código de Proteção e Defesa do Consumidor de uma reparação, eu estou sendo aqui literal e direto, por fatos, por consequências. Um vício não é um fato, um vício é um ato. O que é o fato?
Por exemplo, um dano moral, um dano material é uma consequência. Então, a prescrição na relação de consumo, ela está vinculada à perda desse direito. E a decadência? A decadência está atrelada na relação de consumo com a perda do direito de reclamar por um vício aparente ou de fácil constatação. Exemplos práticos que depois, à medida que a gente for batendo papo, que a gente pode até trazer para contextualizar isso para o nosso ouvinte e para os operadores de direito, que eu acho que é extremamente importante. Exatamente. Se o consumidor ele pode perder esse direito de pleitear seus direitos, na base é isso, né? Exato. Quais são os prazos dentro do Código de Defesa do Consumidor? Interessante. Que aí começam as divergências dos diversos operadores de direito nos nichos de atuação, que é o Código Civil, igual eu falei, na relação de consumo, a gente tem os conceitos também na CLT, a legislação é muito ampla e tem os seus prazos específicos. No Código de Proteção e Defesa do Consumidor, são os mais curtos que a legislação trouxe até hoje no Brasil. E eu vou trazer aqui um enfoque rápido, se você me permite, do porquê que isso despertou esse interesse em mim, de fazer um estudo mais aprofundado da prescrição e da decadência na relação de consumo, exatamente pela exiguidade, pelo tempo muito curto para se reclamar, principalmente dos vícios aparentes. Na nossa época de PROCON, isso eu não vou falar nem... Acho que naquela época meu cabelo ainda era até menos branco. Não vou falar que ele era castanho. Era castanho. Castanho claro. Isso. Eu lembro, e foi muito interessante, o que me chamou a atenção, eu participava não só do atendimento, como do setor de fiscalização. Chegou um professor de inglês, ele era um britânico, e estava com um problema com um produto que ele tinha comprado. E aí ele chegou e falou o seguinte, eu fui na loja, isso me despertou há muitos anos, tem mais de 20 anos, 30 anos. Eu cheguei na loja com um português muito arrastado e fui trocar uma roupa que eu havia comprado e tinha pouco tempo, eu não me recordo se era 30 dias, 40 dias, uma coisa assim, e não queriam trocar porque me falaram que tinha uma tal de prescrição e decadência. E ele falou assim, eu vim aqui para saber o que é isso, porque... Na Inglaterra, nos Estados Unidos, a gente tem um prazo tranquilo para a gente poder resolver os nossos problemas. E a gente tem que lembrar para o nosso ouvinte que lá o direito é bem diferente do nosso. O sistema lá é muito vinculado a decisões anteriores. O nosso aqui não, o nosso é legislado. E aí eu fui tentar explicar isso para ele e me senti extremamente confuso. E mesmo trabalhando dentro do PROCON, na defesa dos interesses do consumidor, eu nunca tinha parado para ler. Eu era um operador direto do Código de Proteção e Defesa do Consumidor e aplicar esses dispositivos. Por quê? Não existia isso na doutrina. Eu estou fazendo essa volta toda para contextualizar. Não existia isso na doutrina, até porque a lei era recente, os PROCONs eram novos, era recente, tudo muito recente. 1990. E eu precisei de ver um inglês chegar aqui e questionar para me despertar o interesse. Falei assim, peraí, como assim? Não entendi. Eu vou olhar no Código Civil. Peraí, gente, eu vou olhar no Código Civil, mas a gente tem o Código Civil é um ano no mínimo, alguns casos pode chegar em 10 anos. Não estou entendendo esse negócio que ele está falando, não. Fui lá, achei o artigo 26, que é o motivo da sua pergunta aqui agora, para falar o seguinte. Nós temos prazos, no caso da decadência, que a perda de reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação, seja em serviços ou em produtos, ela vai variar de 30 dias, simplesmente um mês, a 90 dias. Isso está lá no artigo 26, explicitamente. E aí, a dúvida maior é o seguinte, quando são 30 dias? Quando são 90 dias? Para tudo. Ainda tem a prescrição, nós estamos falando de decadência, que são 5 anos, embolou tudo. Quando que eu vou aplicar 30? Quando que eu vou aplicar 90? Quando que são 5 anos? Quando que é prescrição? Quando que é decadência? O que é um vício aparente? O que não é um vício aparente? O que é fácil contestação? Lembrando aqui que vício aí, gente, é um defeito. Né? Exatamente, que é o que está diretamente ligado com a decadência. Então, é um defeito. A gente comprou uma caneca, certamente, porque ela é do direito simples assim, ela não vai ter defeito. Mas se fosse de um outro lugar, ela tendo um defeito, um vício aparente e de fácil constatação era se, por exemplo,
ela tivesse a hora que ela tivesse com a base empenada, ela não fica firme. Então, você comprou, isso é um vício aparente, já está ali de constatável, fácil constatação. Então, a lei veio com um prazo, por exemplo, para um produto, isso é um vício aparente. Então, eu tenho 30 dias da data que eu tomo ciência disso para eu poder fazer essa reclamação. Eu trago sempre alguns exemplos práticos que eu acho que pode ajudar muito o nosso ouvinte e o operador de direito a entender como que isso funciona. Eu dou o exemplo, por exemplo, se você contrata um chaveiro para trocar a fechadura da sua casa. O serviço, ali ele vai prestar são duas circunstâncias distintas. Ele vai entregar, por exemplo, uma maçaneta nova, isso é um produto. E ele vai prestar o serviço de remover a velha e colocar uma nova. Isso é um serviço. No serviço, ali, na hora que ele presta o serviço, ficou bem colocado? Não. É de fácil constatação e aí passa a ser 30 dias. Mas e o produto? O produto é a maçaneta. Aquele produto é durável, segundo o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Então, a garantia ali que você tem automática é de 90 dias. Então, para o serviço eu tenho 30 dias e para o produto, naquela mesma prestação de serviço, eu tenho 90 dias. Entendi. Eu trouxe até aqui, eu estou olhando aqui as hipóteses que a gente pode trazer, que são as mais discutidas via de regra. E o exemplo que a gente pode dar em cima disso para ainda ficar mais claro, o inverso agora. Eu trouxe um de produto durável, de serviço não durável e produto durável, agora nós vamos colocar o contrário. Um serviço durável. O que a gente entende por serviço durável? Aí nós vamos inverter o de 30 para 90 para 90 para 30. Um serviço durável é, por exemplo, um plano de saúde. Não é igual a pessoa que veio e instalou sua maçaneta. Se exaure, termina ali naquele momento que ele instalou. Já um serviço, por exemplo, de prestação continuada, que é o caso de um plano de saúde, a sua conta de CEMIG, Copasa, de TV a cabo, telefonia, isso é um serviço continuado. E um produto não durável, ao contrário daquela maçaneta? O nosso famoso pãozinho de queijo. Isso não é um produto durável. Ele perece rapidamente. Então, ao contrário de um veículo, que é durável. Então, o operador ele tem que fazer essa interpretação. E ela é simples, ela é literal. Esse serviço é durável ou não durável? Não, ele não é durável porque ele não se perpetua no tempo. E aí eu concluo para trazer mais um mote que eu lembro que no PROCON a gente tinha muito esse problema com os clientes. Dentro da prestação de serviço financeiro, bancos. Nossa, e no início o banco, inclusive, ainda falava, teve um questionamento até isso chegar nos tribunais superiores, no sentido de que não, banco não é relação de consumo, isso está superado. Mas eu lembro que isso trouxe um debate. Batiam. Inclusive a Febraban veio com pareceres absurdos. Bom, o que acontece na prestação de serviço financeiro que é a mais interessante? A gente observa que se você recebe uma fatura de cartão de crédito e tem, por exemplo, uma cobrança indevida, veio um lançamento que você não conhece. Aquilo é uma prestação de serviço, que o banco ele te fornece o crédito, você compra, na prestação de serviço do banco, isso não tem correlação com o produto que você comprou. Sua relação é lá com a outra pessoa. Mas com o banco, chegou na sua fatura, chegou no dia de você pagar, opa, eu não fiz essa compra. Isso é um vício de fácil constatação na prestação de serviço e não é contínuo. Por que não é contínuo? Não está cobrando aquilo todo mês, foi uma cobrança indevida. Então, você tem 30 dias... É um caso pontual. Pontual. Então, você recebe, seja por via física ou por via digital, é obrigação do consumidor. A gente tem que lembrar o seguinte, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, eu discordo do nome, ele devia ser Código de Proteção e Defesa das Relações de Consumo. Também acho. Mas, olha, o vício é de falso constatação. Mas eu não tive tempo, eu não olhei a minha fatura... Passou 30 dias, tecnicamente, você perdeu o direito de reclamar por aquela cobrança indevida. Agora, se é a cobrança da sua mensalidade, a tarifa de manutenção da conta, ela é contínua. Você paga aquela tarifa todo mês. Vamos supor, então é um trato continuado. Vamos supor que naquele mês a sua fatura, a sua tarifa, vamos supor, da sua conta seja de R$50, ela veio cobrando 55. E não está na data gatilho de alteração do valor. Como é de trato continuado, é durável. Então, ali são 90 dias.
Então, vocês estão vendo que os meandros são muito... Eu não fazia... Eu trabalhava no PROCON, era advogado do PROCON, tinha obrigação técnica de saber isso. Nós não tivemos instrução disso nas faculdades. Aliás, são poucas as faculdades de direito que até hoje fazem isso. São poucos os magistrados que no curso de formação, naqueles 2 anos, no estágio probatório, que recebem esse direcionamento. Mal cai uma questão de direito do consumidor num exame de qualquer cargo efetivo no nosso meio jurídico. Então, é uma matéria que todos nós estamos afetos, nos acerta todos os dias e fala o seguinte: Anderson, mas é um direito difuso, a gente tem que proteger sempre o consumidor, os contratos vão ser interpretados sempre de maneira mais favorável, está lá no Código de Proteção e Defesa do Consumidor, no artigo 47, mas não, isso é um outro direito, que é o direito para quê? Acima de tudo, é uma das metas hoje do CNJ, que é no sentido de nós precisamos nesse país de celeridade no Poder Judiciário, nas decisões. A população está sedenta por uma decisão judicial, não ficar vendo pessoas que morrem esperando por uma aposentadoria. Eu estou até desviando, não é isso. Mas na relação de consumo, às vezes você compra um produto que é essencial, a pessoa compra um glicosímetro e dá o defeito, ela fica sem aquilo. Aquilo é essencial para a manutenção da vida dela, e a segurança, a saúde. E não tem essa instrução adequada para nós, operadores de direito. E me coloco nisso, e me coloco como exemplo. Eu passei por isso. A minha falta de capacidade técnica e o que me motivou, eu falei assim, vamos parar tudo, está na hora de estudar isso um pouquinho melhor, acho que eu tenho muito para aprender ainda. Mas então, vamos lá, 30 dias quando é de fácil constatação. E o serviço não é durável. 90 dias quando... É de difícil constatação. Ou o produto ou a prestação de serviço é durável. É durável. Ou o trato é contínuo. Comprar o carro, né? Comprei um carro. Exato. E os 5 anos? Pois é. Aí a gente vai para os 5 anos. Então, dentro nos nossos exemplos, isso a gente estava, nesses prazos de 30, 90 dias, nós estamos falando da decadência. O Código de Proteção e Defesa do Consumidor ainda fala caducidade. A gente tem que parar com isso no direito e espero, também é uma outra orientação do CNJ, de parar com esse juridiquês, com essas... Assim como o direito é simples assim, as nossas leis têm que ser simples assim. Porque quem que usa a lei? É o cidadão, é o povo. Ele tem que ser fácil dele ler e entender qual é o seu direito. Então, decadência, a gente ficou claro o que é. Mas... a gente pode ter consequências. Você comprou um produto ou teve a prestação de serviço, tem um defeito, tem um vício, e aquilo trouxe uma consequência, causou um dano. Aquele defeito, por exemplo, a gente viu há pouco tempo, uma menina, uma senhora, teve um telefone celular que explodiu no bolso da calça, teve queimadura de 1º e 2º grau. Se isso for um vício de um defeito de fabricação, que a gente não sabe, às vezes a pessoa manuseou incorretamente, ela mesma causou um dano no produto, isso é alvo, inclusive, de uma análise que a gente não vai discutir aqui agora. Mas isso acontece de vez em quando. Acontece, claro, mas sendo apurado que é um defeito, um vício naquele produto ou naquele serviço, surge um direito secundário, que é o direito subjetivo, que aí a gente vai para a prescrição. Por que é subjetivo? Porque aquilo gerou um dano para mim. Qual dano? Pode ser um dano físico, que foi uma queimadura, num procedimento estético, um dano médico não entregou o que era esperado, ou a pessoa fez uma cirurgia plástica reconstitutiva e piorou. Um dano moral, que é extremamente subjetivo. E por que é subjetivo? Porque às vezes o que é um dano moral para mim não é para você, e você fala o seguinte: não, eu não vou ajuizar uma ação buscando essa reparação não, porque para mim, devolveu o produto, consertou, eu me dei por satisfeito. E hoje as pessoas estão se dando por satisfeitas, sabe por quê? O direito, o dano, ele realmente existe. E eu acho que o dano é interessante da pessoa buscar, porque ele tem um efeito coercitivo quando há uma condenação e educativo para que a empresa não reincida naquilo e ela entregue produtos e serviços de qualidade. Então, na hora que emerge esse direito subjetivo, aí que é um direito, que é uma consequência de um vício que está lá na decadência. Decadência, então eu não posso reclamar por aquilo. Agora, a consequência eu posso. E aí, esse prazo para reclamar das consequências, que é o fato, são 5 anos. Mas por que esse prazo, então, é bem maior do que o outro? Exatamente pela questão do subjetivismo. Às vezes, um dano psicológico, emocional, você pode assimilar isso 6 meses depois, 1 ano depois.
Isso pode trazer consequências para a pessoa ao longo do tempo. E é um prazo que o legislador, no anteprojeto da lei, e foi um enfoque que foi trazido na época até pela Cláudia Lima Marques, no sentido de é um prazo de reflexão, sim. E para que sirva de forma educativa para o prestador de serviço ou fornecedor de produto, para ele saber, olha, preste bem o seu serviço ou fabrique bem o seu produto, porque o prazo pela consequência de um defeito, ele é maior para isso. É Bacana. nesse sentido. Anderson, é um prazer tê-lo aqui conosco. Na Obrigado. pandemia, né, fizemos várias gravações Sim. sobre direito do consumidor no nosso Instagram, do Direito Simples Assim, ADV. Foi. E agora, presencialmente, estamos tendo esse bate-papo novamente. Bacana. Muito bom. Anderson, vamos voltar um tiquinho aqui, só para a gente entender. Lá no Código de Defesa do Consumidor, a gente tem duas expressões, vício e acidente de consumo. Explica para a gente o que é o vício e acidente de consumo, se é a mesma coisa, se não é, se tem diferença. Ótimo, excelente. Que é uma dúvida que é recorrente. O que é o vício? O vício é exatamente... A sua pergunta, ela vai mostrar mais uma vez para a gente e vai deixar cada vez mais claro as diferenças entre o que é decadência e o que é prescrição. O que é o vício? O que é o vício? Não. O que é? A gente vai dividir aqui. Vício e acidente O vício de consumo. e o acidente de consumo. O vício é aquilo. Comprei um carro, eu vi que está com defeito, a pintura veio arranhada ou fosca em um lugar, a caneca está com um defeito aparente, o telefone não liga. Isso são vícios aparentes. É aquele que você, enquanto leigo, enquanto consumidor que é, consegue identificar. Agora, o que é o acidente de consumo? Vou trazer de novo o exemplo que a gente teve recente, que foi, né, a mídia trouxe, que é, e de tempos em tempos a gente escuta, um aparelho celular que de repente estoura, pega fogo enquanto ele está carregando no tomada. Pode ser um vício de fabricação oculta, que ocasionou uma explosão e essa explosão trouxe um dano para a pessoa. Esse dano pode ser um dano físico, por exemplo, uma queimadura, e pode ser um outro tipo de dano, um dano moral ou material. Por que o dano moral? Poxa, eu investi, guardei o dinheiro para comprar aquilo, era meu sonho de consumo, uma bicicleta para uma criança logo depois do Natal. Isso já era um dano moral no ambiente familiar. E o que é o dano material? O prejuízo em si que você teve. Então, tudo que for consequência, o que for derivado, que na relação de consumo é chamado de fato. A gente tem um produto, teve um dano e esse dano gerou um fato. O que é esse fato? Essa explosão que gerou uma queimadura, um prejuízo financeiro, que é o dano material, um prejuízo emocional, que é o dano moral. Então, estético. Isso hoje muito, a responsabilidade do profissional liberal hoje, em vários segmentos e nichos, isso hoje está sendo pouco observado, eles tendem a levar para conselhos de classe. Isso não é bem assim, isso é relação de consumo pura na prestação do serviço. Então, não sei se fui claro, essas são as diferenças entre o vício e o acidente de consumo, que é literalmente, é a interpretação literal, é um acidente em decorrência daquilo. As pessoas só têm que levar em mente que não é simplesmente porque deu defeito, você vai responsabilizar o prestador de serviço ou o fornecedor de produto, não. Não é automático, não. Às vezes o consumidor também está equivocado ou mal instruído por um profissional do direito oportunista que acha que tudo é responsabilidade do fornecedor ou do prestador de serviço. Isso tem que ser analisado com calma, com critério. Esse exemplo do telefone celular, por exemplo. Do mau uso. Exatamente. Isso tudo tem que ser minuciosamente analisado, de preferência com um profissional que esteja capacitado e habilitado nessa temática. Anderson, e o prazo será o mesmo, né? Tanto para o vício como para o acidente de consumo. Sim, o mesmo. E lembrando daquelas observações, se é durável, não durável, que aí a gente vai ter a variação de 30 para 90 dias, se o trato é continuado ou não, são esses detalhes do artigo 26 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. E por que os profissionais do direito, que foi sua fala logo no início, confundem tanto esses prazos? Pois é, primeiro que o conceito literal, desde a época nós, operadores do direito na faculdade, os professores, via de regra, nunca tiveram a preocupação de ensinar esses temas com exemplos, que é o que vocês estão fazendo aqui hoje. Como que você chega para um aluno num curso de direito e ensina para ele prescrição, decadência, preclusão, perempção, sem dar exemplo prático? As pessoas têm que entender isso e contextualizar no nosso dia a dia, que é um paralelo que eu faço. Por que a compreensão no sistema common law, que é dos Estados Unidos,
e da Inglaterra e de outros países, é interessante, porque você usa parâmetros de um outro caso julgado, que está ali o exemplo concreto. Aqui a gente tem que, na lei, interpretar. Seria mais fácil isso, a gente trazer essa interpretação. A gente confunde muito, primeiro, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, todo mundo escuta, ouviu falar, Sim. são poucos artigos, é uma lei pequena, um código pequeno. mas mesmo Profundo. tendo poucos artigos, a maioria dos artigos a gente nunca vê em um processo. A citação verdade. de muitos deles. A pessoa diz, é o defeito, que é o artigo 14, ou é o artigo 18, ou é o artigo 51. é o artigo 51, é o 14. são as práticas abusivas, ou o direito de arrependimento, aqueles 7 dias, ou as cláusulas serão interpretadas, 47, a inversão do ônus da prova, é. e acaba por aí. Mal se fala de 10. Então, ele é subutilizado. E como ele é subutilizado, esses 2 artigos especificamente, essa confusão que os operadores de direito, nós, advogados, juízes, promotores de justiça, defensores públicos, os operadores do direito como um todo, incorrem nesse grande problema. Não sabe o que é, faz o que eu fiz na época lá do PROCON. Não, na dúvida eu vou no Código Civil. Vai no Código Civil, o prazo é muito mais dilatado, você dá tranquilidade para o cliente, não, junta lá a sua documentação, tudo certinho, pode fazer isso com calma. Esse com calma, igual a gente já debateu aqui, dependendo da situação, com 30 dias, seu direito acabou. Foi embora. Ou 90 dias, que também, às vezes, eu já vi advogados falando passa assim. passa muito rápido. Passa muito rápido. E, não é muito o nosso mote aqui, existem as condições de interrupção da prescrição e da decadência. E isso tem que ser uma iniciativa do consumidor. Então, se ele está lá com o advogado e o advogado não deu alerta para ele gerar uma condição de interrupção, por exemplo, que é o quê? É uma reclamação devidamente fundamentada feita para o prestador de serviço ou para o fornecedor de produto. Olha, está com um problema aqui. E não é uma comunicação só telefone, não é uma coisa bem registrada. Aí que está o detalhe, as pessoas se confundem, não sabem o que é. Nós, operadores do direito, a gente está sempre pensando no Código Civil, o prazo passou e acabou. E o conceito em si é um conceito chato. A lei não é clara, não é objetiva, não é didática. Para falar assim, prescrição é isso. Se tiver uma consequência pela relação de consumo, é prescrição. Agora, se tiver um ato concreto, visível, um defeito, que eu identifiquei aqui agora, é decadência. Para que escrever nessas duas palavras tão inacessíveis? Você não chega para a pessoa, pesado, você chega em casa para o seu marido e fala assim, olha, hoje eu estava andando pela rua, vi um produto e acabei de incorrer em decadência. Não, mas a minha... Não, o direito tem que ser simples. Sim. E isso é o maior incentivo para que as coisas continuem dando errado. Anderson, e o que essa perda desses prazos vai impactar os consumidores? Uma frustração em último grau, uma revolta, às vezes com a pessoa errada, com a empresa errada. Você vai falar que ou foi o Poder Judiciário, ou foi o seu advogado que te instruiu mal. O primeiro para-raio vira o advogado. Porque às vezes sempre sobra para o advogado. E o advogado, às vezes, por falta de informação, ele vai descobrir isso junto com o cliente. Em raros casos eu já vi, raros casos de juízes egressos da área de relação de consumo aplicarem a decadência. E aí o processo nem anda. Ele pode fazer de ofício o encerramento do processo. E aí o advogado chega para o cliente, olha, o juiz falou que esse direito está perdido aqui porque é o que está na lei. Mal sabe ele que, às vezes, na hora que o cliente bateu a porta, ele estava dentro do prazo de 30 dias ou do prazo de 90 dias e poderia ter ajuizado aquela ação para o cliente e ele não ajuizou. Então, ele passa a ser responsável enquanto prestador de serviço. Olha, o cliente chegou, deixa eu ver aqui como é a primeira coisa que a gente tem que olhar. Vamos olhar esses prazos. Vamos olhar se você está no prazo para exercer o seu direito. E o advogado não observa isso. Então, o que é a consequência? O advogado, às vezes, pode... Eu não estou generalizando, porque, via de regra, a nossa classe, enquanto advogado, é uma classe extremamente bem instruída, formada, com conceitos éticos, morais, cuidadosa. Mas a gente tem exceção, em qualquer que seja a profissão. Por isso que eu sempre falo, não vá atrás de um profissional tudólogo. Vocês conhecem essa palavra? Quando você tem um problema, uma mulher que está para ganhar neném, ela vai num neurologista? Ela vai
em um ortopedista? Não, ela vai no médico específico. A mesma coisa no direito. A gente tem que sempre ter essa atenção. Aquele profissional que vai te atender, ele tem capacitação nisso? Ah, mas como é que eu vou ficar sabendo, Anderson? Ah, porque ele falou que ele é advogado do consumidor. Procura saber nas redes sociais. Hoje, né, o mundo digital hoje é tão fácil para saber se a pessoa atua naquele segmento. Então, eu acho que compete, em primeiro lugar, ao operador do direito, nós, termos essa visão, essa consciência, para que o nosso cliente, consumidor, e nós todos, enquanto advogados, também somos consumidores, não tenhamos esse risco de perder os prazos por essas razões. A consequência é essa. Você perdeu o seu direito. Ô Anderson, uma coisa que me chama a atenção é o seguinte, a gente vê que é uma questão muito complexa, né? Ou seja, são cheios de meandros, tanto para o consumidor como para o próprio advogado. O que a gente pode fazer para evitar essas confusões e que a gente tenha um bom resultado, inclusive tanto para o consumidor como para um fornecedor? Bacana. Olha, eu vou fazer aqui alguns paralelos. Eu lembro que, não sei como hoje as coisas estão nas universidades, nos PROCONs, nos órgãos de proteção e defesa do consumidor, na mídia e nas escolas. Olha o apanhado, o tamanho do leque que eu estou fazendo. Primeiro que eu acho que direitos básicos e fundamentais, isso tinha que estar na escola. Para criança. Cidadania. Isso é exercício de cidadania. Você dar acesso não é só a leitura, não é saber ler e saber o que ler. Direitos fundamentais, o direito do consumidor é um direito fundamental previsto na Constituição Federal. Anderson, você quer chegar para uma criança e ensinar a ler? Não. Muitos países europeus já têm isso. Ensinar para a criança finanças, através de formas lúdicas, sabe? Monta dentro de sala de aula. Meus filhos tiveram isso. Monta um mercadinho lá, a criança compra, vende, dá o troco. Olha, aquele pão de queijo ali está estragado, está rachado. Ah, isso é um direito que eu tenho. Então, primeiro, eu estou trazendo esse exemplo. Eu acho que isso tinha que vir do Ministério da Educação, de colocar de uma forma lúdica para que as pessoas saibam que elas têm direitos a algumas coisas. Ponto 2. Acho que as faculdades de direito tinham que dar um enfoque maior para a matéria de direito do consumidor. São poucas as faculdades que ensinam. E das poucas que ensinam, nem todas têm os melhores profissionais capacitados para lecionar sobre isso. Os magistrados e os promotores de justiça e os defensores públicos. Eles, no curso de formação, eles tinham que ter uma formação. Anderson, mas se a gente for focar nisso, também tem lá no direito, na Lei Geral de Proteção de Dados, tem o direito digital, tem uma série de outros direitos, tem o direito previdenciário, não vai sobrar tempo para tudo. Então, eu até acho que o curso de direito hoje, ele é até curto demais, frente à expansão que tem, ou ele tem que ser remodelado para tirar algumas velharias que a gente ainda está aprendendo nas faculdades e dar uma modernizada nisso. Então, eu acho que as medidas elas têm que ser educativas. E na nossa época de PROCON, eu lembro, eu não sei se isso acontece mais, o PROCON fazia uma coisa que eu achava muito bacana. Ele produzia cartilhas em uma linguagem simples e acessível e saía pela cidade distribuindo, indo nas escolas, entregando essas cartilhas para as crianças e para os professores e dando exemplos práticos. Você forma a consciência do consumidor. Eu acho que esse é o caminho mais eficaz. Outra questão é o seguinte, já dentro de um processo, ok? Lá no juizado, por exemplo, o juiz percebe que esse prazo foi ultrapassado. Ele pode encerrar o processo? Sim. Na verdade, os institutos da prescrição e da decadência, eles podem ser aplicados pelo magistrado de ofício. É atemporal. Você pode exercer, ele pode... Você não só a gente pode requerer, como o juiz aplicar em qualquer grau de jurisdição. Claro que a decadência vai ser complicado, porque vai passar muito rápido. A prescrição, o tempo ainda é maior. Tudo bem que na hora que você está em juízo, os prazos se interrompem. Mas isso vai ser aferido pelo magistrado, ou, por exemplo, que é mais uma questão de educação novamente, quem não vai para o juizado acompanhado de um advogado, eu acho isso temerário, deixar a pessoa ir ao juizado desacompanhada de um profissional,
ela vai estar refém, não estou aqui recriminando, é o sistema, a gente, né, dura lex, sed lex. O que é isso? A gente tem a lei, vamos obedecer a lei. A gente não está satisfeito com a lei, a gente tem que bater na porta do legislador e falar assim, altera. Mas aí o que acontece? Tem um atermador, nem sempre é uma pessoa com uma qualificação. E esse atermador, ele não sabe prescrição e decadência. Ele deveria saber, para que na hora que a pessoa chega e fala assim, olha, estou chegando aqui com mais uma das milhares de ações que batem a porta do judiciário todo dia. Você perdeu o seu direito. Não vou nem atermar. Então, a coisa deveria morrer aí ele vai apanhar. Ali. Exatamente. Mas aí a gente volta, né? Você está vendo que a gente tem um círculo virtuoso e o vicioso. Desculpa. Na verdade, era até uma pergunta que eu ia te fazer sobre isso, sobre se você pode nos explicar mais sobre essa consequência de... Porque ao mesmo tempo que se foi colocada essa possibilidade de você buscar seus próprios direitos ali, nós temos a situação que muitas das vezes essa pessoa vai desacompanhada. E aí uma pergunta, pela sua prática, muitas vezes você chegou a ver vamos dizer, esse prejuízo de não estar acompanhado? Muito, mas não é pouco, não. É direto. Muito. Porque é uma atermação feita sem toda a técnica que se exige. Uhum. E aí, vamos usar uma nova terminologia aqui. Já que a gente está falando de prescrição e decadência, vocês lembram que no início eu falei de preclusão, né? Você chegou ali, fez a petição inicial, que é a atermação, não exerceu todos os seus direitos que você poderia exercer, porque eu não sei que eu tenho mais um outro direito. Precluiu o seu direito. Tá ali a petição inicial, o juiz... Lembrei agora. Entre o dia que você ajuizou e o dia que você lembrou, passou os 30 dias, passou os 90 dias. Então, e o advogado, o operador do direito, que está devidamente qualificado e sabe disso, primeiro, ele vai ver se você está no prazo de decadência, se você está no prazo de prescrição, o que pode ser feito. Olha, eu não tenho toda a documentação aqui não, porque a pessoa sozinha nunca vai ter capacidade de fazer isso. A não ser que ela seja um advogado em causa própria, tudo bem. Mas aí é o seguinte, olha, eu preciso para poder buscar o seu direito de 20 documentos. Você só tem 19, mas esse um que está faltando aqui é muito importante. Mas eu não vou conseguir, porque isso vai demorar muito tempo, eu tenho que pegar uma cópia de um documento no lugar, está demorando. Espera aí, tem formas da gente obstar esse prazo. Vamos interromper isso aqui, você não precisa de ajuizar não, nós vamos fazer uma notificação, conforme está escrito lá no artigo tal, no 26, e até que o fornecedor ou prestador de serviço responda, e tem a forma de se responder também, o prazo está suspenso. Quem que vai alertar o cliente disso? O advogado, devidamente instruído. Bom, fica tranquilo. Primeiro passo, vamos interromper aqui os prazos, vamos levantar a documentação e vamos ajuizar a ação corretamente, pedindo todos os seus direitos. Aí depois nós vamos passar para um segundo problema, que é, às vezes, mostrar para o juiz que aquilo ali tem... Às vezes vem a contestação ou a impugnação alegando que tem... Depende do lado que nós estamos operando, né? Se para o lado do consumidor ou para o lado do prestador ou fornecedor de serviço. Aí começa aquela guerra. Não, eu falei que tem decadência e falei que tem prescrição. O outro lado fala que não tem. E o juiz não sabe. Aí a gente fala o seguinte, pois é, aí nós vamos ter que explicar para o juiz o que é prescrição e decadência. E o juiz fala o seguinte, não, a prescrição e decadência é lá do Código Civil. Mas nós estamos na relação de consumo. Recorre. Então, aí a gente... Aí é aquela novela, né? Aí é aquela novela e o cliente... mas o senhor me falou que o direito lá daquela empresa tinha decaído. Pois é, mas agora eu estou na mão do juiz. Tudo isso a gente volta no início da nossa conversa. Uma formação adequada dos operadores para que esses problemas não aconteçam mais. Gente, nosso tempo está ficando apertadinho que só. Você vai ter que voltar aqui outras vezes, né, Anderson? Com muito prazer e com muita honra. Essa discussão aqui a gente iria até amanhã, depois da chuva. Não tem chuva esses dias, não. Faz aí a sua consideração final para a gente interromper. Nós só vamos interromper essa conversa, que depois a gente volta nela. Olha, quando eu conheci o que era prescrição e decadência na relação de consumo, para mim foi ao mesmo tempo bacana e triste. Bacana e triste por quê? Que é o recado que eu deixo para todos nós consumidores. Triste porque as pessoas vão perder um direito, se não exercer no tempo certo. Certo.
mas o judiciário também não tem que estar ali disponível para a gente o resto da vida. Por quê? A gente tem que ter um serviço público... Porque o direito não socorre... A quem dorme. A quem é dorme, a máxima né? do direito. A gente vive em um país que nós não temos os nossos serviços públicos, via de regra, entregues com eficiência. E um deles é o serviço jurisdicional, que é a prestação do serviço jurisdicional, a justiça. A gente tem a justiça. Cada dia mais processos, um ano ou outro, reduz um pouquinho, mas não tem eficiência na entrega. Anderson, então nós estamos trocando aqui os pés pelas mãos, ele é ineficiente, então vamos tentar tirar os processos daqui de dentro, porque a pessoa perdeu o prazo. Eu estou varrendo a poeira para debaixo do tapete? Não, não é isso. Em toda a legislação de todos os países democráticos como o nosso, existem os princípios da prescrição e da decadência. Você não pode deixar a máquina do Estado te esperando para o dia que você quer ser atendido. Isso não funciona. Ninguém está à nossa disposição o tempo inteiro, enquanto prestação de serviço. Então, eu fico triste por esse lado, porque nós somos um país que não tem a educação. Não é educação de saber jogar o papel no lixo, não é isso não. Nós não somos educados sobre as nossas consciências de direitos. Os nossos e deveres. Direitos e deveres. Então, a gente paga por não ser devidamente instruído pelos nossos governantes há séculos. E eu acho que é uma medida extremamente necessária exatamente para que a gente tenha agilidade. Eu não tenho a menor dúvida. Olha, eu já atuei nos juizados de vários estados do Brasil para grandes empresas e eu lembro que, por baixo, tá? Não vou dar um número aqui, não é chutômetro não, mas eu lembro disso. Eu lembro que, assim, tinha ano que a gente tinha carteira, atuava para 20 mil processos de um cliente. Eu falo com convicção e certeza, 50% desses processos tinha decadência. E você alega e não é reconhecido, não é aplicado. Ou seja, eu teria 50% menos processos naquele juizado, naquela vara civil, especificamente. Se tivesse... E qual que é o resultado disso? Primeiro, o direito não acode quem dorme. Então vamos educar a população para ela não dormir. Superamos essa fase. Se você tem 50% menos demanda, você tem no mínimo 50% mais de eficiência, mais celeridade, rapidez para ser julgado e entregar para a pessoa o resultado que ela quer, que é o quê? É a sentença, é a decisão. Você tem o direito ou você não tem o direito. Próximo. E fazer a máquina andar, para a gente ter eficiência. Não adianta a gente ter um direito de procurar o Poder Judiciário e receber ele daqui a 10 anos. Não adianta você me dar um telefone celular, o direito de reparar o telefone celular daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos já está 4 modelos acima. Está obsoleto. E eu perdi, eu perdi a essência, que era o seguinte, eu preciso dele para usar. Seja para a minha diversão, para o meu lazer ou para o meu trabalho. Então a gente tem que ter eficiência na prestação de serviço. Então é a conclusão que eu deixo aqui com vocês. Olha, Anderson, a gente te agradece demais por você ter dedicado esse tempo aqui conosco, né? A gente fica bem satisfeito, né, gente? Eu que agradeço profundamente. Então, olha, vamos ficar espertos aí. Se temos uma reclamação a fazer, vamos olhar direitinho, vamos procurar um advogado, né? Que entenda da matéria, para mostrar para a gente se a gente ainda tem aquele direito ou não, como fazer, né? E você que está aí nos assistindo, siga a gente lá no Instagram, Direito Simples Assim, ADV, a página do Direito Simples Assim no Facebook, aqui no YouTube, no portal UAI, né? O Direito Simples Assim, e também a nossa coluna no Estado de Minas Digital, que é a coluna do Direito Simples Assim. E curta a gente, siga a gente, que vai ajudar bastante a gente continuar divulgando essas informações para você. Até mais!